Isso quer dizer, constituem-se excelentes oportunidades de nós experimentarmos o nosso livre-arbítrio para respondermos aqui ou ali, nesta ou naquela posição, pelo bom ou mau uso feito a partir do nosso desempenho. Da mensagem que a gente convida todos a lerem, tem 9, capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, nós destacamos 2 certezas que ficam para nós a partir da leitura, da reflexão feita. A primeira, a certeza da transitoriedade quanto a essas posições de que somos investidos no mundo. Tudo no mundo material é transitório. Nada levaremos daqui de material no momento em que regressarmos à pátria do Espírito, e bem o sabemos. O segundo ponto, a segunda certeza que destacamos da mensagem estudada é com relação, como dissemos, à responsabilidade nossa no uso dessas funções. Acompanhávamos a exposição, a síntese muito bem feita da nossa companheira Eliane. E observamos no texto lido por ela e refletimos a posição de Saulo Paulo de Tarso. Quase que a gente podia acabar o estudo aqui aproveitando Paulo e Saulo. A visão do mundo, a posição no mundo, a posição mais tarde, a posição diante do Cristo, elevando, espiritualizando a sua vida. No primeiro momento, enquanto Saulo, aqui na terra, ele era Senhor, com uma posição de destaque na sociedade, na comunidade romana, com poder. Quando ele se transforma em Paulo de Tarso, após o encontro com Jesus na estrada de Damasco, para o mundo, ele perde todo o seu poder. Mas aos olhos de Deus, naquele momento, ele se vê investido de uma grande missão, como ela bem o disse, a missão de levar a mensagem do cristianismo à comunidade dos gentios, aos povos gentios. Então nós vamos ver que neste estudo, nessa reflexão sobre superioridade e inferioridade, nós temos como pano de fundo para a nossa reflexão uma outra dualidade, a dualidade entre o bem e o mal. Uma dualidade estudada pelos filósofos e pelas religiões ao longo de todas as épocas. Nós vamos ver que Kardec também se debruça, com seu espírito pesquisador, inquiridor, ele se debruça sobre a questão do bem e do mal. Nós vamos encontrar essa abordagem em O Livro dos Espíritos, ali no capítulo 1º da parte 3ª, que trata sobre a lei natural. Há um grupo de perguntas voltadas exatamente para a reflexão sobre o bem e o mal. E nós vamos ver que em A Gênese, no magistral capítulo 3º de A Gênese, Kardec volta a abordar a questão do bem e do mal, dissertando então com um pouco mais de profundidade sobre essa questão. Da questão, as reflexões de Kardec nesses 2 momentos, particularmente em A Gênese, nos permitem observar 2 aspectos que consideramos bastante importantes. O primeiro vamos apenas pontuar, porque não teríamos tempo para refletir sobre ele, que é o instigante questionamento sobre a origem do bem e do mal. Os filósofos discutem
parece que não chegam a uma grande conclusão. A doutrina nos traz um olhar, um aspecto dessa questão. Um outro ponto importante é a questão da autoridade, o nosso tema de estudo dessa noite, sob a ótica do espírito imortal. Quando Kardec nos apresenta em um evangelho, melhor dizendo, a mensagem de François Madeleine, nos apresenta a questão da autoridade na ótica para o espírito encarnado, nos propõe subliminarmente que pensemos a contrapartida, que é a questão da autoridade sob a ótica do espírito imortal. E sob a ótica do espírito imortal, nós sabemos que a autoridade no mundo dos espíritos para o espírito ser imortal, a autoridade se baseia no grau de adiantamento dos espíritos, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão que despojar-se. Exatamente assim. Baseia-se a autoridade no grau de adiantamento dos espíritos, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que precisarão despojar-se. Assim, Kardec inicia o item 100 em O Livro dos Espíritos, que trata da escala espírita, onde ele vem nos explicar as diferentes ordens dos espíritos conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Espíritos puros, bons espíritos, espíritos imperfeitos, são definidos, e aí a gente chama a atenção de vocês, para a profundidade e a simplicidade da colocação do argumento espírita para nós. Eles são definidos a partir da propensão que tenham para fazer o bem, inclinação para o bem, mas também da propensão que tenham em comprazer-se, sentir prazer em fazer o mal. Essa medida, a inclinação para o bem, a propensão para o mal, o deleite ainda no mal, nas viciações, esse padrão define a posição dos espíritos nas diferentes ordens e classes que são apresentadas para nós em O Livro dos Espíritos. E lá na questão 630, passeando pelo Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a encantadora definição do que é o bem. Quando os Espíritos dizem a Kardec, olha, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que lhe é contrário, é tudo que infringe a lei de Deus. Que simplicidade! Como é fácil entendermos essa oposição, este bem e este mal. Este mal que existe como consequência da ausência do bem. Ainda como consequência da nossa condição imatura, indigente, espíritos experimentando vivenciar a lei de Deus, não realizando o bem, deixamos espaço para o mal que ainda existe em nós. Adiante, nós vamos ainda encontrar em O Livro dos Espíritos também, no capítulo que trata sobre as relações no além-túmulo, Kardec questionando os espíritos sobre as diferentes ordens dos espíritos e a hierarquia de poderes no mundo espiritual. Hierarquia de poderes, a autoridade dos espíritos no mundo espiritual. E ele questiona os espíritos, existe no mundo espiritual hierarquia? Existe mais autoridade concedida a alguma classe, categoria, ordem de espíritos?
E os espíritos respondem a Kardec, dizendo que existe sim a hierarquia de poderes no mundo espiritual. Existe e é uma hierarquia muito grande, dizem eles. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, como já havíamos dito. E acrescentam para nós alguma coisa muito importante: a autoridade que eles exercem com um ascendente moral irresistível. O que quer dizer? Que a autoridade conquistada pela obediência à lei de Deus, no cumprimento de nossos deveres, o exercício de fazer o bem, vai nos conceder uma condição, à medida que progredimos, de autoridade moral irresistível, totalmente diferente das condições da vivência da autoridade que vemos no mundo. Kardec, com seu espírito de pesquisador, ele questiona na subpergunta A os espíritos, dizendo: essa autoridade moral desses espíritos superiores, é possível aos espíritos inferiores se furtarem a essa autoridade? E os espíritos reforçam: eu disse irresistível, ou seja, impossível fugirmos, nos furtarmos a essa autoridade moral. Vamos então, antes de ir adiante, fixar essa ideia, lembrando que a autoridade moral será sempre consequente das qualidades e das virtudes já alcançadas, adquiridas pelo Espírito, no exercício da obediência à lei de Deus. Eu gosto de frisar isso, porque a nossa característica está lá na escala espírita de espíritos rebeldes. Espírito rebelde, eu não sei se acontece com vocês, eu sou rebelde, acontece comigo. A palavra obediência me dá um certo frisson, porque há uma certa dificuldade em ser obediente, mas a gente está tentando, né? Vamos conseguir. Muito bem. Então é preciso essa obediência à lei de Deus. Em contrapartida, a condição de inferioridade, ela vai retratar os nossos defeitos, os nossos vícios, qualidades e virtudes, defeitos e vícios, superioridade e inferioridade. E Kardec pergunta aos espíritos na questão 895, estamos passeando no Livro dos Espíritos, sobre os defeitos e vícios que nos caracterizam. E os espíritos trazem para nós uma informação importantíssima quando nos dizem que o sinal mais característico de nossas imperfeições é o interesse pessoal. Interesse pessoal. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Interesse pessoal. A lei de Gerson e tantas outras formas de expressar isso que ainda é em nós, o sinal mais característico de nossa inferioridade, o interesse pessoal. Alguém pode estar pensando, olha, dos outros, meu não, eu já sou uma pessoa desinteressada, já vivo me dedicando ao bem do meu próximo. Olha só o que os espíritos nos advertem sobre isso. Eles dizem assim: o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que quando se patenteia todos o admiram como se fora um fenômeno. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra. Então, dever de casa para nós, vamos verificar a nossa medida, o nosso percentual
de interesse pessoal nas questões da nossa vida, para que possamos realizar o combate ou o bom combate, Eliane? O bom combate. Portas adentro de nossa alma. Livro dos Espíritos nos traz toda essa possibilidade de pensar esse embasamento. Uma pergunta surge para nós, dessa reflexão inicial sobre esses destaques de O Livro dos Espíritos. Se a vantagem, o caminho, a nossa destinação é sermos um dia todos espíritos puros, virtuosos, uma pergunta não quer calar dentro da gente. Mas diz cá para mim, o Livro dos Espíritos diz que é preciso ser virtuoso. Mas o que é que a gente precisa fazer para ser virtuoso? Muitas vezes, se a gente disser, Cristine, para alguém, olha, eu estou num esforço para ser virtuosa, pode acontecer de dizerem, pretensiosa essa Lígia, vaidosa, imagina querer ser virtuosa no mundo em que vivemos. No entanto, os Espíritos dizem para nós que é preciso que desejemos ser virtuosos. Entendendo, eu gosto dessa definição, mais uma vez, a simplicidade e a profundidade do ensinamento dos Espíritos. O que é ser virtuoso? Eles dizem para a gente, é buscarmos a capacidade natural em nós de sermos melhores hoje, aqui e agora. Para que sejamos um pouquinho melhores ainda amanhã. E um pouquinho melhores ainda depois de amanhã. Buscarmos ser melhores hoje, aqui e agora. O que representa, sem dúvida alguma, para nós esforço. Um esforço contínuo, perseverante, de nos ultrapassarmos. Não aquele espírito de competição do mundo, onde eu quero ultrapassar o outro e ser melhor que o outro. Ultrapassarmos-nos a nós mesmos, sendo hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que fomos hoje. É possível fazer isso? A gente volta ao Livro dos Espíritos. E lá na questão 631, Kardec pergunta aos Espíritos, ajudando-nos nessa tentativa, nesse esforço de exercício das virtudes em nós. Porque muitas vezes nós nos justificamos. A gente diz assim, olha, minha intenção foi boa, eu achei que isso era o melhor. Pensei que era o melhor, fiz de boa vontade, com sinceridade. E a gente se engana. Kardec, percebendo isso, pergunta aos Espíritos, tem o homem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? Parece difícil. Até nós lermos a resposta dos Espíritos, que dizem a Kardec, sim, há meios de um homem por si mesmo distinguir o que é o bem do que é o mal. Basta que ele creia em Deus e o queira saber. Aqui nas minhas anotações eu coloquei em negrito, o queira saber. Basta que o homem creia em Deus e queira saber distinguir o bem do mal. Porque na maioria das vezes nós não nos empenhamos, vivemos distraídos e vamos nos justificando, sem verdadeiramente investirmos a nossa vontade no desejo de refletirmos e nos exercitarmos nessa percepção.
Na questão subsequente, ainda, os espíritos continuam dizendo a Kardec que o homem não se enganará na apreciação do que é o bem e do que é o mal, se tomar por base a afirmativa de Jesus, que todos nós conhecemos: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Sobre como distinguir o bem do mal, nós fomos encontrar em um livro que eu estou estudando agora, comentava com Cristina, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, editado pelo Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, em homenagem à benfeitora Joana de Ângeles. No livro nós encontramos 4 estudiosos da doutrina espírita que vão se alternando e dissertando sobre os temas do livro, sobre essa jornada terapêutica que espelha as condições da nossa alma. Um desses estudiosos é Iris Sinotti, trabalhadora do Centro Espírita Caminho de Redenção, lá na Mansão do Caminho, em Salvador, onde hoje o nosso Divaldo comemora os seus 91 anos. Que Deus o abençoe. Festa na Mansão. Muito bem. Iris nos ajuda, e ela falando exatamente sobre o esforço de sermos virtuosos, ela diz para nós, capítulo 12 desse livro, que é preciso que nós vejamos no processo de autoconhecimento, autodescobrimento, o primeiro passo para essa realização. Olha que importante o que ela diz para nós. Precisamos aprender a ser, e para tal, precisamos conhecer as nossas virtudes e vivenciá-las. Que coisa boa a gente admitir que temos virtudes. Vamos conhecer quais são as nossas virtudes. Em seguida, ela diz, é preciso que percebamos em que momento os nossos anseios, os nossos desejos, o nosso interesse pessoal se contrapõem às virtudes que temos ou estamos construindo dentro de nós. E aí ela tem uma colocação interessantíssima para a nossa reflexão, quando ela diz assim para nós: é preciso que aprendamos a vasculhar, é o verbo que ela usa, vasculhar o nosso ser, descobrindo onde reside o mal em nós. Vasculhar o nosso ser, descobrindo onde reside o mal em nós, para que possamos, atenção, transformar esse mal em nosso maior aliado. Agora eu me surpreendi. É preciso vasculhar o ser e descobrir o mal que ainda existe em nós para transformar este mal em nosso maior aliado. Será que ela nos trouxe alguma novidade? Eu pergunto a vocês. Se a gente for ao Livro dos Espíritos, lá na conhecida questão 919, nós vamos ver. Há 160 anos atrás, Santo Agostinho já nos falava isso, quando dizia para nós assim: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim de cada jornada, ele falava da jornada de cada dia, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a lamentar sobre mim. Quando a gente faz essa viagem para dentro da gente mesmo e a gente percebe as nossas áreas de sombra, essa percepção vai nos ajudar exatamente a realizarmos portas adentro de nossa alma o bom combate.
ainda nos trazendo um acréscimo de compreensão a essa questão, vamos lembrar que quando os Espíritos falam para nós sobre a marcha do progresso, eles nos lembram que nem sempre o progresso moral acompanha o progresso intelectual. E eles fazem uma afirmativa que nos sacode, quando dizem assim: os homens apenas lentamente se moralizam. E adiante dizem para nós que só com o aumento de nosso discernimento, reflexão, nós poderemos distinguir o bem, o que é bem do que é mal, para nos moralizarmos, refreando naturalmente as nossas más paixões. Discernir, então, significa compreender, perceber com clareza o quê? A nossa própria realidade espiritual. Nós somos desafiados, meus irmãos, a cada dia, a realizarmos uma viagem ao mais profundo do nosso ser. Precisamos realizar com coragem, sem medo, essa viagem, mesmo que ela se nos apresente rude ou trabalhosa, porque nós sabemos que estamos vivendo em um mundo tão conturbado, onde a cada momento os nossos valores são testados. A respeito disso, Joana de Ângeles nos propõe, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, 4 linhazinhas eu vou me permitir ler. Ela diz assim para nós: todo o processo de evolução, esse nosso esforço de ser melhores, nos mais variados aspectos, experimenta periodicamente crises resultantes de avaliações. Essa afirmativa de Joana nos faz parar para pensar, porque a gente detesta crise. E quando a gente se percebe em crise, a gente aí mesmo que corre para o centro espírita, para pedir pelo amor de Deus que os espíritos afastem essas crises conscienciais da nossa vida. Mas Joana vem nos dizer da importância dessas crises e vem nos advertir dizendo que elas fazem parte desse processo de evolução. Porque essas crises de avaliação de Joana acontecem todas as vezes em que nós, de maneira mais ou menos consciente, examinamos os modelos comportamentais que estamos seguindo. O resultado dessa avaliação, a satisfação de estarmos agindo no bem, ou a percepção de que ainda estamos agindo no menos bem, vai nos possibilitar abrir para nós mesmos espaço para novos investimentos, deixar aquele modelo de comportamento que verificamos em nossa avaliação consciencial não serve para nós, porque não está de acordo com a lei de Deus. A crise nos possibilita a abertura de novos espaços, onde nós vamos então ter a possibilidade de experimentar outros modelos de comportamento ainda não tentados. Ela diz para nós e nos traz uma imagem que nos favorece muito e que nós vamos levar nesse final de reflexão, desse estudo dessa noite, quando ela diz para nós, ela chama a atenção para nós. Nesse momento, a pesquisadora Iris Sinotti, ela diz para nós que essas etapas de jornada de autoconhecimento, elas resultam, como dissemos, em crises conscienciais que são extremamente benéficas, na medida em que vão ensejar, vão nos provocar, nos impulsionar a uma mudança de atitude.
ela diz ainda para a gente que nessa hora é necessário pensarmos, programarmos, fazer periodicamente uma faxina em nossa alma. Ela diz que é preciso que nós pensemos, que vamos buscar na casa do nosso espírito, lá no interior de nós, visitar, imaginemos uma casa, aqueles compartimentos que ficam fechados. Muitas vezes passamos um tempo sem abrir, sem entrar nesses compartimentos. E muitas vezes, quando entramos, no dia da limpeza, no dia da grande faxina, nós vamos descobrir guardados que nos surpreendem como podemos guardar essas quinquilharias, essas velharias por tanto tempo. Ela diz que nós também precisamos fazer essa viagem para dentro de nós, realizando, visitando espaços não visitados do nosso espírito, onde muitas vezes acumulamos lembranças, modelos comportamentais não mais adequados ao nosso desejo de construirmos a virtude dentro de nós. Construir a virtude. Na questão 893 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec que seremos virtuosos, 893, todas as vezes em que resistirmos voluntariamente ao arrastamento dos maus pendores, pelo sacrifício total o interesse pessoal, priorizando o bem do próximo, sem qualquer pensamento oculto, pois que nisso, dizem os Espíritos, reside a sublimidade da virtude, e nisso assenta a verdadeira caridade. 2 minutos últimos, nosso tempo está encerrando. Alguém pode estar pensando, puxa, pesado esse discurso, pesada essa notícia, mas a gente não pode terminar nunca o estudo sem deixar uma mensagem de esperança. Eu também acho que pensar em virtude e a gente vasculhar os porões da nossa alma é uma tarefa trabalhosa, não é difícil, é muito trabalhosa. Mas a gente vai lá, questão 116, essa preciosidade que é o nosso Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Olha aí a nossa esperança, a nossa grande esperança. E a resposta dos espíritos para nosso júbilo é não, todos se tornarão perfeitos. Os espíritos mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, o Pai justo e misericordioso jamais banirá eternamente os seus filhos. Querias que Deus, dizem os Espíritos, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Assim, meus queridos, é neste amor infinito de Deus mora, reside a nossa esperança. E essa esperança nos alimenta, dando-nos forças para o bom combate. Para que um dia, ao término dessa jornada de vida na Terra, possamos dizer, como disse o grande apóstolo dos gentios, a quem reverenciamos na gratidão de nossos espíritos: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Que Jesus nos abençoe.
preciosa reflexão para todos nós. Vamos agora ao segundo momento da reunião, que é o momento do passe. Nós pedimos aos médiuns que se coloquem nas suas posições de trabalho. E nós que vamos receber o passe, vamos buscar no nosso pensamento, na nossa sintonia, trazer para nossa mente a figura desses amigos espirituais que nos protegem, que nos acompanharam até aqui hoje, interessados que são no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio e principalmente no nosso progresso. Jesus amigo, mestre querido, agradecendo as reflexões que podemos trazer para o nosso coração na noite de hoje, te rogamos ainda nesse momento do passe, que esses que se colocam diante de nós como intermediários do teu amor generoso para conosco, nesse trabalho de dedicação e desejo pelo nosso bem, que nós possamos estar na posição daquele que sabe receber, agradecido pelo bem que nos chega. Possamos estar em sintonia com as forças superiores da luz, da paz e do bem, disponíveis para receber aqui e agora tudo aquilo de que necessitamos nesse momento, para que possamos prosseguir na nossa caminhada aqui na Terra com mais equilíbrio, mais harmonia e mais alegria. Abençoa-nos, Jesus, nesta hora amiga do passe. E que fiquemos todos nós em sintonia com o teu coração. Que assim seja.